Olá, meu amigo, minha amiga. A vida para esse mundo bolsonarista não está ficando nada boa. Novos crimes estão vindo à tona. Pedido de afastamento de governador bolsonarista está sendo feito pela PGR. Vejam só, crimes que o ex-presidente da República cometeu no passado, agora que ele não tem mais imunidade, estão sendo tocados novamente pela Justiça Federal e outras situações aqui que eu vou conversar com vocês. Antes de mais nada, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Se você está chegando agora e não nos conhece, se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe e não esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário, se puder, se inscreva aqui no nosso clube de membros, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, muita coisa acontecendo, né? Tinha algumas situações aqui no cenário internacional que eu vou deixar para conversar com vocês no nosso próximo encontro. Agora eu quero tratar das notícias mais recentes envolvendo aqui a nossa situação no Brasil. TRF1 mantém ação contra Bolsonaro no caso da Val do Açaí. Ex-presidente responde por improbidade administrativa sob suspeita de empregar funcionária fantasma em gabinete em Brasília. Gente, é uma das situações mais bizarras do planeta, né? Porque essa senhora aqui, que está nessa foto aqui, a senhora Val do Açaí, senhora humilde, estava funcionando ali como caseira do Bolsonaro, nunca foi a Brasília, não sabia usar computador, não sabe sequer transmitir mensagem pelo celular. A senhora é muito humilde, cuidava dos cachorros do Bolsonaro, enfim. Que alguém tenha direito de ter um empregado para cuidar dos seus afazeres particulares, isso aí muita gente tem, né? Mas pagar o funcionário com dinheiro público, sem meter a mão no bolso, o Bolsonaro tinha que pagar com o dinheiro que ele recebia de vencimento como deputado, mas não. Aí fez essa situação, envolveu essa senhora, que também é responsável pelo crime de peculato, o crime de improbidade administrativa faz gerar uma outra modalidade criminosa, porque no caso do Bolsonaro ele estava usurpando dinheiro público, né? E ela como cúmplice dessa situação aí, enfim, ou ela é vítima ou ela vai ser responsabilizada também. O bizarro no meio dessa história toda, que vai criar mais problemas a Bolsonaro, porque a condenação em relação ao crime de improbidade administrativa causa uma suspensão de direitos políticos além da condenação que o Bolsonaro já tem de perda de direitos políticos por 8 anos. É uma outra natureza de perdas de direitos políticos. Então, quer dizer, é um zumbi corrupto, imprestável, batedor de carteiras, né, nesse sentido maior assim, porque alguém que subtrai coisas do erário público para proveito pessoal, alguém que faz isso com a Val do Açaí, não ia ter pudor de sequestrar de se apoderar, melhor dizendo, né, de um Rolex, de joias, de diamantes, né? Sempre houve uma confusão, né, proposital das coisas que são do público, mas que ele sempre entendeu como coisas particulares, né? Dos aspectos da bizarrice do bolsonarismo foi que sequer essa senhora Val do Açaí tinha um advogado para cuidar dos seus interesses. Obviamente, houve uma articulação política para fazer com que a Advocacia Geral da União, paga com dinheiro público, fosse utilizada para a defesa da senhora Val do Açaí para beneficiar o Bolsonaro. Isso acabou sendo objeto de uma interpelação, né, de um convite que foi feito ao advogado-geral da União da época para ele prestar esclarecimentos, né, mais um desses vassalos do bolsonarismo. Vamos pegar esse trecho aqui da matéria antiga aqui, que fala sobre esse assunto. Vamos lá. Deu o relógio. Val do Açaí responde a um processo por improbidade administrativa por ter sido supostamente uma funcionária fantasma. Mesmo já afastada do serviço público, ela é defendida hoje pela Advocacia Geral da União. O advogado-geral da União foi questionado se o presidente Jair Bolsonaro acompanha o caso de perto. Nunca houve uma interferência, nunca me tratou de um processo pessoal, nunca comentou comigo esse caso da senhora Valderice. E eu nunca tratei com ninguém do Palácio sobre esse caso. Depois de mais de 2 horas... Meus amigos, vocês acreditam, né, nesse cidadão aí que falou dessa maneira? É complicado, né? Isso aí vai gerar muitas complicações agora porque a fila está andando, né? Depois que se perdeu a imunidade, a figura do inelegível vai ficar absolutamente imprestável mesmo eleitoralmente, né, em termos de disputa de cargos
por ele mesmo, né? Vai ter que sempre usar ali seus postes, os seus auxiliares, os mais próximos, mas enfim, cada vez mais a gente vai vendo a podridão surgindo, né? Bom, e aí tem situações aí que vão pegando outros aliados. Procuradoria-Geral da República pede afastamento de Gladson Camelli, governador do Acre, que é bolsonarista. Camelli é suspeito de comandar esquema de fraudes em licitações. A PGR aponta fraudes ou direcionamento em pelo menos 8 contratos firmados nos últimos anos pelo governo do estado, com prejuízo estimado de 150 milhões de reais. A decisão cabe à ministra Nancy Angrini, que é do STJ, né? Esse cidadão aqui, esse governador, ele tem uma fortuna, né, muito grande, né? Enfim, é um homem que se coloca como de Deus, da família, pátria, enfim, bolsonarista. Não é por outra razão, né? Ele tem um apartamento em Miami avaliado em mais de 4 milhões e meio de dólares, né? E aí como é que se explica alguém que está exercendo um cargo público num estado que não é um estado tão rico, mas ele conseguir concentrar tanto dinheiro assim pessoal, né, para seu patrimônio pessoal? Bom, mas ele está do lado de alguém aqui que usurpava uma senhora para conseguir algum tipo de vantagem, né? Então, está tudo dentro do esquema, né? Aqui ele dentro do avião presidencial, com a figura do seu mito, indo para os Estados Unidos por uma viagem, enfim, para cuidar lá, sabe Deus do quê, né? Enfim, depois a gente viu muitas outras conexões do clã Bolsonaro com aquele país, né? Só que eles vão ficar complicados, tá, gente? Porque o FBI está cada vez mais escarafunchando coisas lá que envolvem personagens do clã, principalmente a figura do ex-presidente da República, que sempre foi o principal beneficiário dessa história toda. Bom, ontem eu mostrei para vocês, entrando aqui no outro assunto, mais uma performance desse quadro político da extrema-direita. Não chama mais de líder religioso, porque a ação dele, religiosa, eu desconheço. O que eu sei dele são as aparições políticas que ele faz e sempre do lado errado da história. Sempre as pessoas que ele está, de alguma maneira, se articulando, acabam tendo um destino muito ruim, né? Parece um castigo celestial mesmo para esse tipo de situação. Então ele publicou um vídeo aqui que vai fazer uma campanha virulenta contra a indicação do Flávio Dino para compor o Supremo Tribunal Federal. Mas ele tem credibilidade? A gente pode dizer que é um homem sério, um homem que tem cuidado com o que faz, ele estuda os fatos, ou ele simplesmente é um político da pior espécie que usa da mentira, dos expedientes mais vis, antirreligiosos, né, ou contra qualquer tipo de princípio religioso, para adquirir também algum tipo de vantagem. Eu estou falando isso porque quando a gente resgata coisas assim, a gente vai ver durante a pandemia, durante mesmo esse processo que a gente teve aqui no Brasil, que o bolsonarismo está querendo fazer a ruptura, quantas vezes ele contou mentira, distorceu a verdade constitucional, tentou dar aula de direito, fez uma série de presepadas, enfim, mas você vai vendo coisas como essa aqui, ó. Ele tentando, quando houve aquele atentado lá em Juiz de Fora, colocar a Dilma, que era candidata ao Senado naquela época, como uma beneficiária, uma envolvida com aquele tipo de atentado. Então, esse é o tipo de pessoa que a gente pode conferir algum tipo de credibilidade. Na época ele publicou: atenção, povo abençoado de Minas. O criminoso que tentou matar Bolsonaro é militante do PT. Não era. E assessora a campanha de Dilma no Senado em Minas. Também não era. Diga não a ela, fora Dilma. Evidentemente, ele criou um prejuízo para a campanha da Dilma com esse tipo de patifaria, né? E aí, enfim, ela não foi eleita. E depois que não é eleita, como é que se repara uma situação como essa? Depois ele disse, né? Um ano depois, não, eu disse com base naquilo que estava na imprensa, enfim. Então, é uma figura que não pode ser considerado um religioso sério, né? E dentro da política é um político sem escrúpulos alguns, né? Bom, e aí, outra notícia aí desse mundo cão. O ACF culpa Van Garten por recompra de relógio no caso das joias. Polícia Federal vê ligação do advogado com o CID. Gente, tá ficando enrolado, tá pegando fogo lá no parquinho, porque o Van Garten tá negando, né? Já publicou um Twitter dizendo, não, isso aí é coisa... Eles que se entendam aí, não tem nada a ver com isso, não. Mas o Van Garten saiu aqui do Brasil para comprar um relógio de gastar $50 mil, porque o CID ligou para ele
Então o senhor Van Garten aí vai ter algumas explicações a dar no meio dessa história, né? E está aqui na coluna da Bela Megali. O ACF aponta Van Garten como mandante da compra de relógios de Bolsonaro. Polícia Federal vê elo de advogado com Cid. Gente, a situação está muito enrolada para essas criaturas. Como eu disse para vocês, depois que a imunidade da figura do ex-presidente da República fosse derrubada com a perda da sua reeleição, todas as situações que estavam pendentes, elas começariam a ter mais movimentação. Resta saber agora que se esse sinal que a PGR está dando, de que já pediu o afastamento do governador lá do Acre, bolsonarista e, ao que tudo indica, um grande corrupto, porque não tem como o cara ficar rico, né? Com o salário dele, sem ter feito ali nenhuma coisa adicional. Ele tem que explicar essa situação. Essa é a conclusão lógica que qualquer pessoa tem. Um governador ganhando salário de governador não pode ter um apartamento de 4,5 milhões de dólares em Miami, né? Isso aí é o básico, né? Mas para esse universo dessas pessoas que se arvoram em ser defensores da religião, da pátria, da família, né? É uma situação que, no mínimo, deveria demandar contra eles algumas situações, mas eles estão ali, esse governador, no partido PP, que é do Ciro Nogueira, que é o partido do Valdemar da Costa Júnior, né? Segundo a ex-mulher de Valdemar disse, né? Ex-namorado da senhora Michele, né? É um negócio complicado esse universo, né? Não é à toa que eles estão aí batendo cabeças por todos os lados, estão super preocupados com a eventual indicação de Dino para compor o Supremo Tribunal Federal, porque eles podem ter ali pela frente uma mão muito mais dura, né, do que os seus auxiliares que eles colocaram dentro do Supremo Tribunal Federal, o senhor André Mendonça e o senhor Cássio Nunes Marques, né? Bom, eu fico por aqui, mais tarde temos mais assuntos sobre essas histórias todas e outras que estão vindo lá de fora, tá bom? Fico por aqui, um grande abraço, tchau!